Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC. Hoje, terceiro encontro, vamos ver a parte final dos crimes contra a dignidade sexual. Hoje a aula a gente vai tratar de estupro, violação sexual mediante fraude e nós vamos ver a questão do estupro de vulnerável e como se procede às ações penais com relação aos crimes contra a dignidade sexual. Estou arrumando aqui como é que se diz? O som, né? E vamos lá. Gente, primeiro aspecto importante é que nos crimes contra a dignidade sexual, eu quis começar de trás para frente. Por quê? Porque eu falei de menor importância, aí eu já venho e falo realmente aquilo que cai mais em prova, encerrando com chave de ouro. E realmente o estupro é o crime mais importante, é um dos que costumam cair mais em prova, e vem previsto no artigo 233. Lá diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou praticar ou se permite com ele se pratique outro ato libidinoso. Aí temos as formas qualificadas, que nós vamos estudar uma por uma. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a lei 12.015 de 2009, ela alterou os crimes contra a dignidade sexual. De que forma? Antigamente, não se chamava crimes contra a dignidade sexual, chamava-se crimes contra os costumes. O sexo era visto como um costume perante a sociedade, e não um desdobramento da felicidade e da dignidade da pessoa humana. Diante disso, a nomenclatura dignidade sexual foi incluída no Código Penal. Não satisfeito, o legislador, então, ele alterou o artigo 213. Antigamente, nós tínhamos o artigo 213, que tratava o crime de estupro. E lá no artigo 213, estupro era constranger mulher a ter conjunção carnal. Isto é, quem praticava estupro era o homem e a vítima era a mulher. Porque ela diz: constranger mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Conjunção carnal é o que? Conjunção carnal. Conjunção carnal, na verdade, é penetração do pênis na vagina. Então, somente o homem conseguia praticar este crime, porque e lá dizia bem claro, mulher, dizia bem claro, constranger mulher. Era bem explícito o nome da vítima. E nós tínhamos o artigo 214. No artigo 214, dizia o quê? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Sexo anal, oral, masturbação. Isso são atos libidinosos, diversos da conjunção carnal. Logo, o sujeito ativo era qualquer pessoa e o passivo qualquer pessoa. Aí você vai falar assim: entendi, professor. Então nós tínhamos o crime de atentado violento ao pudor e nós tínhamos o crime de estupro. Eram dois crimes diferentes. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: aconteceu que o crime, o 213, foi modificado. E o 213 hoje é o quê? É constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou qualquer prática de atos libidinosos. Como assim, professor? Eu quero dizer para vocês que hoje houve o quê? Uma junção. Hoje não é mais o crime de estupro constranger mulher. Hoje o crime de estupro é a fusão. O artigo 213 hoje é a fusão do artigo 213 mais o artigo 214.
Então, quando a gente olha para o artigo 213, depois da mudança legislativa, é a junção dos dois artigos. Tá, professor? Então, isso significa que o crime... Significa, então, o quê, professor? Vou explicar para vocês. Hoje, a redação, como que ela é? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar o que com ele se pratica outro ato libidinoso. Isso significa que se o sujeito praticar uma conjunção carnal e em seguida um sexo anal, ele responde por um único crime só, enquanto que pela lei antiga eram 2 crimes. Então eles resolveram juntar em um único tipo penal a condição de crime. Então, peraí, professor, hoje passou a ser um único crime, hoje favoreceu o réu, de certa forma, favoreceu o réu. Por quê? Pegamos o médico de São Paulo, que estava respondendo a estupros e atentado violento ao pudor em concurso material. Ele teve vítimas que ele praticou atos libidinosos e a conjunção carnal com a mesma vítima, ele estava respondendo por 2 delitos. Com a mudança legislativa, ele acabou respondendo por um único delito. Isso é justo? Nós vamos discutir mais à frente nessa aula. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, o que vai cair na sua prova? Vai cair na sua prova o seguinte. Observação. Põe aí no seu caderno. Houve ou não houve revogação do artigo 214? Houve revogação do artigo 214? Houve a revogação do crime de atentado violento ao pudor? A resposta é a seguinte, não houve. Por que não houve? Porque aqui eu quero fazer uma diferença bem legal, fazer um quadrinho para vocês. Porque houve uma diferença. Por que não houve revogação? Vou botar aqui. Princípio da continuidade normativo típico. E aqui eu vou botar o abolício crimes. Então, nós temos aqui 2 princípios. Vamos começar com o abolício, que é mais fácil. O que é o abolício crimes? Trata-se da revogação. Revogação formal e material do crime. Isto é, o fato deixa de ser típico formalmente e materialmente. Como assim, professor? Me explica melhor. Vamos lá. Quando eu digo para vocês, o crime de sedução foi revogado, eu digo para vocês o seguinte, o crime de sedução, isso é o que vocês estão pensando, não existe mais. Não existe a conduta do crime de sedução. Como também não existe mais, porque houve a revogação pela lei e a revogação da conduta. Crime era o crime... Qual que é um outro crime que houve revogação? Que houve abolício crimes? Era o crime de adultério. Hoje, você casado trair não é crime. Antigamente era crime. Percebam que a intenção do legislador é o quê? A intenção do legislador é, na verdade, extinguir o crime. É tornar a conduta atípica. É dizer que aquela conduta que antes era crime, hoje não é mais crime no nosso ordenamento. É expulsar o crime do nosso ordenamento. Ocorre que não houve abolício crimes do artigo 214. Mas, professor, não existe. Sim, houve uma revogação formal, reconheço. Houve uma revogação formal no que tange ao nome. Abolício crimes não existe. Atentado violento ao pudor. Não existe mais este nome. Todavia, foi aplicado o princípio da continuidade normativo típico. É um princípio que foi citado pelo STJ. Esse princípio significa o quê? Significa que houve uma transferência
transferência do quê? Da conduta incriminadora de um tipo penal para outro tipo penal. Vejam só, é você dizer o seguinte: a conduta continua sendo penalizada, o crime ainda continua existindo, pode estar existindo com outro nome, mas a conduta ainda existe. Ainda é crime praticar aquilo. Foi o que aconteceu com o atentado violento ao pudor. Porque olhem só, gente. Vou pegar aqui o quadro, vai ficar muito mais fácil. Vejam só. Olha como vai ficar simples. Vem aqui comigo. Nós tínhamos 213 e o 214. A revogação formal houve. O nome não existe mais. Hoje só é tratado como estupro. Mas não houve uma transferência de conteúdo. Não saiu a conduta que qual que era o crime? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Não houve. A conduta não continua existindo? Ela continua existindo. Ela é incriminadora? Ela é incriminadora. Só que não mais com o nome de atentado violento ao pudor, mas sim com o nome de estupro. Então, aqui, na verdade, houve a aplicação do princípio da continuidade normativa tipo. Por isso, continuidade normativa tipo, continuidade da tipicidade do crime, pela lei. Então, isso é a aplicação, e se cair na prova, não houve, então, abolício, houve princípio da continuidade normativo típico. Já caiu na prova da Defensoria Pública de Rondônia essa questão. Outro ponto interessante, o estupro é considerado crime hediondo em qualquer das suas modalidades. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25, e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br, e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá, professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25, e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.